mas em alguns momentos. Antissocial. Ela é antissocial. Se só tá eu e minha noiva em casa, show de bola, ficava lá e tal. Só que também ela não curtia muito. Você pegava assim, ela ficava um pouquinho, ela vinha no colo um pouquinho, tudo pouquinho. Se você fizesse um carinho ali e tal, daqui a pouco ela saía. Ela não conseguia dormir, sabe? E ele tem gato que dorme no colo, não sei o quê. Aí eu falo, caramba, por que não dorme, né? Aí eu não sei, queria entender esse comportamento dela que ela tinha, se é possível entender, persa. né? Ela era persa. E era assim, ela tinha todo o temperamento dela, né? Ela esperava a gente na porta, uma gracinha assim, só que... A parte do contato físico, ela não pouco. gostava muito. Era bem pouco. Fazia um carinho, ela até vinha, subia, mas era coisa pouca. Não gostava muito, não. Sim, entendo, compreendo. Os gatos, eles têm essa questão, muitas vezes, com o contato físico. Até porque eles usam o seu corpo para se comunicar com o ambiente. Essa questão que a gente estava falando do pelo e do manejo do pelo, da manutenção do pelo. O pelo, do gato tá sempre muito limpo, né? Ele tem um padrão de limpeza muito ideal, porque ele precisa ter os seus odores corporais ausentes para ele predar e para as presas não detectarem a sua presença, para ele evitar ter parasita e para que as glândulas que secretam o feromônio do seu corpo possam realizar essa transferência de odor no ambiente. Então, o gato, ele não sente um toque igual a gente sente. E, além do toque, tem a deposição de odores que a gente faz com a nossa mão. Então, muitos gatos aceitam muito bem e depois se lambem. E muitos gatos, poxa, eu acabei de me arrumar todo e você está me estragando. E sabe o que é engraçado? Porque tem vezes que eu chego de serviço, eu tô na rua, etc. Eu chego em casa, é igual a Nobrina, que eles ficam todos na porta, né? E tem um sofá logo assim e ficam lá. Eles já começam a cheirar. Eu não gosto de fazer carinho neles porque eu acabo de vir da rua, então não faço isso. Uhum. O que acontecia antes? Passava a mão, eu fazia isso daqui neles e eles já começavam a se lamber. Eu falei, nossa... Mesmo se a gente tá em casa limpinho, a nossa mão tem cheiro. Porque, assim, o olfato deles é muito evoluído. Muito, muito. Se a gente for comparar em cerca de epitélio olfativo e células relacionadas aos odores, eles têm cerca de 20 vezes maior potência do que a gente. Caramba. Então, eles têm 200 milhões de receptores olfativos no epitélio olfativo. Então, a detecção desses odores é muito precisa. Então, a gente carrega odor do que a gente está pondo a mão em casa, da nossa própria glândula sudorípara da mão. Então, tudo isso é depositado nele. Tem gato que não se incomoda, prefere o carinho, a esfregação corporal ali, prefere o contato físico, e tem gato que não. E também tem uma outra questão de contenção. Nós, humanos, gostamos muito de abraçar, de pegar no colo, né? Quando a gente vai acariciar uma criança, a gente pega no colo, a gente abraça. E para o gato ser pego e suspendido do chão, é como se ele tivesse sido caçado. Porque ele é caçador, né? De Sim. pequenas presas, mas ele é presa de qualquer animal do tamanho dele ou maior. Então, suspender o gato do chão causa desespero neles. Então, tem gato que congela e fica lá no teu colo, assim, quietinho. Mas aí fala, ele gosta de cola. Às vezes, ele tá só suportando ser carregado. E aí, tem gato que já começa desesperadamente querer sair daquela situação. E ainda tem mais um plus dela ser fêmea. As fêmeas... Tá descrevendo a leguinha todinha. Olha lá. As fêmeas, quando adultas, elas vão ficando muito mais... Eu uso a palavra sistemática para descrever quando a gente, né, tem a ideia dessa palavra, que é uma pessoa que é com seus padrões muito certinhos, né? Porque na natureza, as fêmeas têm muitas responsabilidades. Então, elas que são responsáveis por cuidar da prole, por identificar o território, defender. Então, elas são muito organizadas. Então, quanto mais adultas, mais pragmáticas elas são. E em relação ao tipo do que ela gasta energia para. Então, geralmente, a fêmea, depois do 3º ano, ela vai querer carinho só a hora que ela quer, do jeito que ela quer, no horário que ela quer. Ela vai ter preferência de lugares para deitar, preferência de brincadeira, vai brincar um pouquinho ali com determinados estímulos que ela prefere. Então, elas costumam ficar um pouco mais tranquilas e esse contato menos intenso. Mas é claro que varia de indivíduo para indivíduo, por quê? Quem tem mais de um gato, né, Rafa, sabe que cada um é diferente.
Eu costumo dizer que cada gato é uma pessoa. Do mesmo jeito que nós somos todos diferentes aqui, os gatos são. Do mesmo jeito que seus irmãos são diferentes de vocês, os que nascem na mesma ninhada são diferentes também. Então, eles também têm, além dos padrões comportamentais da espécie, as suas individualidades muito... com a personalidade muito individual, de acordo com a vivência e de acordo com a personalidade congênita de cada um deles mesmo. Agora, eu fiquei com uma dúvida que eu acho que todo mundo aqui tem, que tá assistindo, todo mundo tem. Você vai lá no pet shop, compra aquela casa linda, entendeu? E aí você chega em casa lá, do atacadão, do açaí, enfim, com aquela caixa véia podre. Aí, em vez de ir na casa, vai na caixa véia. Ou na sacola. Ou na sacola. Ou na sacola. Por quê? Por que isso? Explica pra gente. A gente quer entender esses gatos. Todos os gatos vão amar papelão. Todos. E as sacolas que eles mais gostam também são as de papel craft, que é uma derivação do papelão, né? Então, se você colocar para uma onça, para um tigre... A Alfa falou que é amante dos tigres, né? Eu já trabalhei com tigres de Sumatra, Olha, já, que legal. no meu Olha, que da hora. doutorado. Eu já trabalhei com muitos felinos, né? E antes de abrir a minha empresa de gatos, eu estudava felinos silvestres. Então, eu já trabalhei com tigres de Sumatra na Irlanda, né? Um tigre asiático na Irlanda. Mas é porque eu trabalhava com animais sob cuidados humanos, né? Em um wildlife park. Mas aí, fora esse parêntese, qualquer felino vai gostar muito de papelão. Por conta dele ser térmico, por conta da textura e por conta que caixas de papelão são como refúgios para eles, né? Então, eles se sentem seguros, protegidos e... fora a textura e a questão térmica que esse material traz. O que acontece por eles não gostarem das casas aí não tem a ver com a preferência de caixas. O que acontece é, o mercado pet vem evoluindo muito no sentido dos felinos, porque cada vez mais a gente tem gatos como animais de companhia. Só que o que acontece é que o mercado não acompanha o desenvolvimento para os felinos. A gente tem uma enxurrada de produtos que não servem para gatos. Então, ele não vai usar mesmo. Então, aquelas casinhas que é bamba ou que não cabe ele. Tipo, é uma casinha, mas não cabe seu gato lá dentro. E se ele couber, ele vai ficar muito apertado. Ou aí é um arranhador e o gato arranha de pé. Ele não consegue ficar de pé no arranhador. Ou se ele ficar de pé, o arranhador cai. Então, assim, tem coisas que são muito básicas e que tá assim, ó... cheio no mercado. Cheio de erro por aí. Cheio de areia, de substrato, que vai deixar o gato doente, que vai fazer o gato escolher urinar e defecar em outro lugar. Então, assim, o mercado pet precisa urgente rever vários produtos e repensar na formulação desses produtos para que realmente atendam a biologia da espécie. E aí tem várias não, assim, cada vez está crescendo aqui e ali outras empresas que têm essa preocupação e que aí a gente tem produtos que têm esse estudo de desenvolvimento e que atendem a necessidade. Qual a melhor areia para o meu gato? Bom, a melhor areia para o seu gato é aquela que ele escolheria se ele pudesse. Então, a gente tem um estudo muito interessante, um estudo científico que comprovou que a areia que ele vai escolher é de substrato natural. Então, no estudo foi a derivada de argila. Então, ele não vai escolher o granulado de madeira, como você me perguntou. Ele não vai escolher a sílica. Porque são produtos que não tem nenhuma... Se você comparar, né? Se o gato na natureza, na vida livre, ele vai urinar e defecar onde? Areia ou terra. Tanto que a gente chama areia de gato. Né? Então, tem que ser muito similar em relação a odor, a textura. Porque a pata do gato é o órgão do corpo mais sensível dele. Então, a patinha do nosso gato é muito mais sensível que o nosso pé. Se você pisar no granulado de madeira, vai doer seu pé, né? Imagine o do seu gato. Nossa, tá dando um... Tá vendo? E sabe o que é engraçado? Porque eu uso esse de madeira, né? E amanhã você já vai trocar. Então, real, eu preciso mesmo comprar. Tá acabando lá. Agora que são 3 gatos, todos os dias eu troco. Então, desculpa. Não, e a sílica ainda tem outras questões, né, de malefício,
Porque até o produto dela é tóxico, né? E já foi comprovado até que é um produto mesmo? cancerígeno. É. Cara, e fala que é uma das melhores, tal, Eu de fiz- odor, né? Que Então, mas é melhor pra loucura. quem? Pro tutor, É, pro pra humano, gente, não pro gato. É verdade. A gente não Quer tá dizer, adaptando a às casa vezes pra não, eles, nunca é pra deixa. gente, né? É verdade, isso é Eu verdade. acho que tem que ser uma conciliação, porque o manejo adequado da caixa de areia precisa ter uma limpeza bem frequente. Porque o gato também tem uma questão de preferir urinar e defecar onde está limpo. Então, como ele tem essa relação com odores, essa relação é para tudo. Então, precisa facilitar a nossa vida, que essa limpeza, esse manejo seja fácil da gente realizar. Pra gente querer limpar a caixa de areia, né? Pra não dar tanto trabalho. Então, tem que ser útil pro gato, né? Atender essa necessidade comportamental dele. E ser prática pro manejo. E também ser ecológica, né? É importante também a gente pensar. Porque imagina, eu tenho 4 gatos em casa, eu tenho 5 caixas de areia. Se esse volume de lixo for muito grande, né? Mesmo sendo um material orgânico, ele acaba gerando, né? Um descarte muito grande. Então, a gente tem que pensar nisso. Mas também tá vendendo-se muito uma ideia equivocada do sustentável. E aí tem um monte de substrato para gato. Ah, ele é sustentável para jogar no vaso sanitário. Aí eu tenho 4 gatos. Quando eu vou recolher, a quantidade, o volume é isso aqui, numa sacolinha. Se eu jogar isso aqui no vaso, ou vai entupir tudo, ou eu tenho que dar quantas descargas, quantos litros de água eu vou gastar. Cadê a sustentabilidade? Não existe. Você falou sobre de substrato, mas que você usa hoje? Qual que é o material? Eu recomendo um de argila, né? Que hoje a gente tem várias, que chama bentonita, né? O tipo da argila. E aí, hoje a gente tem algumas marcas. Infelizmente, a gente não tem uma marca perfeita ainda. A gente não tem aquela areia do mercado que fala, nossa, essa aqui não levanta poeira. O torrão dela é perfeito para tirar com a pazinha, ela não tem odor, né? É fininha pro gato, não espalha na casa pra gente poder, né? Não ter areia pra casa inteira. Não tem. Só que eu tô prontinha pra desenvolver, viu? Se você tá assistindo esse podcast, você tem uma marca de areia, eu tô aqui esperando você me chamar pra gente desenvolver a areia adequada pros gatos, porque não tem o perfeito. Então, a gente tem as menos ruins aí, por enquanto, de opção. E às vezes fica em falta no mercado, e aí a gente fica desesperada procurando. Mas ainda precisa. Então, assim, um básico que é areia, a gente ainda não tem esse que deveria ser o ideal pra eles. Eu já vi essa bentonita, mas é bentonita, né? Isso. Só que eu só vi de pacotes pequenos. Eu compro de 10 quilos porque, bom, são 3 gatos. Sim, então tem que comprar sim. bastante. Senão eu vou ficar, sei lá. Sim, depois no off que eu te passo umas opções. Boa, legal. Boa. E quando você falou questão de areia, olha que engraçado. Todos os dias eu tô trocando, né? Parte da manhã eu troco. Se às vezes eu passo um período muito tempo longe de casa e eu chego no fim do dia que o granulado ele realmente já virou mesmo que uma areia, é onde eles passam a usar mais. Mas Então, é agora que tá perigoso, fazendo sabia? sentido, Porque sabe? vira serragem. E aí, quando eles vão cavar, aquela serragem sobe. Eles podem ter questões no trato respiratório. Então, eu recomendo... vocês. E, inclusive, o que acontece? Como não é um lugar confortável, às vezes eles não cavam e não enterram direito. Então, às vezes, fica ali umas fezes por cima, sem enterrar. E o que vai acontecendo muito também é, como não é um lugar confortável, eles às vezes vão segurando. E aí que pode desenvolver questões gastrointestinais e do trato urinário. Então, assim, a gente ainda tem, assim, o lugar que o gato elimina, ele não é simplesmente o banheiro pra gente ali, que a gente vai ali e descarta, né? É algo que a gente não valoriza tanto. Para o gato, o banheiro tem relação com questão social, territorial. Então, assim, tem muitos conflitos entre gatos que acontecem por conta da caixa de areia. Então, às vezes, tem um gato que vai e espera atacar o outro a hora que está no banheiro, ou que escuta o outro raspando a caixinha e vai lá para sorrateiramente atacá-lo depois disso. Ou que impede a passagem para a caixa de areia. Parece que seu gato está lá como quem não quer nada, deitado ali. E aí, quando a gente vai avaliar na consultoria comportamental, a gente detecta que ele está bem na passagem para onde vão as caixas de areia. Então, é mais complexo do que a gente imagina. E as pessoas têm muita dificuldade de falar de caixa de areia. Por quê?
porque é sujo, porque fica com cheiro. E aí as pessoas querem esconder, aí querem botar dentro de imóvel, querem fazer a caixa fechada. E isso tudo pode influenciar na saúde física e emocional dos gatos. Até a caixa fechada? Hoje, não é legal? É, porque ela concentra odor e a maioria das caixas fechadas que existem hoje no mercado são pequenas. E a coisa do vomitar, gente, vomitar não é normal. Então, se o Isso que eu gato ia perguntar. Era a vomitou, próxima pergunta. Vomitar vomitou é uma normal? vez, sinal de alerta. Vomitou a segunda, procura um veterinário, porque é sinal de alguma coisa. Não é normal o gato E vomitar. mesmo bola de pelo é normal também? Ou tem uma quantidade normal? Então, é muito complicado responder que há uma Sabe que eu quantidade nunca vi? normal. Nunca vi vomitar bola de pelo. É, Mas você, tem outra- você vê no próprio vômito uma grande quantidade de pelo. Geralmente sai bastante. Mas seu gato nunca vomita. Vomitou. Ali no vômito, você viu que tem uma grande quantidade de pelo? Sim, pode ser a bola de pelo. E não vomitou mais. Agora, se começar a ser frequente, tipo assim, tem gente que fala, meu gato vomita umas 2 vezes por semana. Não, gente, não é normal, procure um veterinário. Por que o gato ronrona? O que é esse ronronar? O ronronar é uma vibração entre a respiração pelos músculos da laringe. E essa vibração, ela tem várias funções. E é a primeira sensação que o gato tem quando nasce. Porque o gato nasce cego, surdo e sentindo pouquíssimo dor. Mas ele sente a vibração do ronronado da mãe e ronrona de volta para ela. Então, já foi comprovado que o ronronado é até curador para os gatos. O padrão de vibração do ronronado, ele melhora a frequência cardíaca de humanos e a calcificação dos ossos. Caramba. Então, o gato também tem esse ronronado como forma de se curar, pedir cuidado, porque ele aprende ali, né, com a mãe, essa vibração. E tem muitos gatinhos, quando adulto, deixam de ronronar, viu, gente? Seu gato não está com defeito, se ele não está ronronando, o gatinho, na vida adulta, deixa de exibir esse comportamento e tá tudo bem. Se seu gato não ronrona, tá tudo certo. Mas tem muita gente que fica preocupada. Os gateiros de primeira viagem começam a sentir o vibrado. Tem a vibração, né? Às vezes o tutor leva no veterinário. O que tá acontecendo? Tá vendo? Comeu meu celular. O que tá acontecendo? Tá fazendo um barulho. E na verdade, é absolutamente normal. Algumas pesquisas já revelam que alguns gatos ronronam quando estão doentes. Nessa eminência de pedir cuidados, né? E de se autocurar também. Mas, geralmente, eles ronronam quando estão se sentindo confortáveis. Então, no momento de aconchego, de carinho, eles ronronam. Então, quando você tá ali, começando a ter contato com o gatinho, está fazendo carinho, ele começa a ronronar, e isso é um bom sinal. E o miado? Começa a miar muito assim? Quer comida? Aí Não tem dá pra saber. muitos significados. Cada gato tem um miado específico. Saquei. Eles desenvolvem esse tipo de fala. Mas provavelmente é pedindo alguma coisa. Sabe por quê? Porque os gatos, na natureza, eles não miam um pros outros. Eles não falam miau, 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 miau. Puta, eu achei que eles trocavam uma ideia. Não, quando eles estão trocando ideia, eles estão brigando. À noite, de madrugada. Esses gatos aí gostam de brigar de madrugada, velho. Ainda bem que os Ou meus é são bem de filhote com mãe, ou é reprodução. Não tem outras situações que eles ficam conversando. Entendi. Nós conversamos. Nós falamos o tempo todo. E a gente faz o quê com o nosso gato? Conversa com ele. E aí verdade. o gato aprende que falar com a gente dá certo. Bom, a dica é o seguinte. A gente tem que manipular os nossos gatos desde filhote. Pegar na orelha, pegar na pata, olhar a boca. Porque todos esses lugares são incômodos e sensíveis para eles. E é muito importante a gente fazer isso de forma positiva. Então, associando com algo bom, com carinho, com brincadeira, com comida. E aí, é importante a gente simular a administração de uma medicação antes de precisar da medicação. Isso mesmo com gato velho? Qualquer gato é e capaz de simulando? aprender. Qualquer gato é capaz de aprender. Aquele que já está traumatizado do remédio também, você vai conseguir ensinar, Bom, tá? E aí, legal. como que você vai fazer? É como se fosse um adestramento. Isso, um condicionamento positivo, é isso aí. O que você precisa fazer? Primeiro, não ritualizar. Porque o gateiro, ele já entra em pânico na hora de dar.
o remédio pro Coloca a gato. luva ali. Não, Tô ele já brincando. fala, meu Deus, eu vou ter que pegar esse gato. E aí eu vou ter que pegar ele no colo e segurar. E aí um pega, um segura, o outro abre a boca. Quanto menos a gente ritualizar, melhor. Os gatos são muito sensoriais. Então, ele já vê sua mudança de padrão comportamental para atenção, ele já fica... Alguma coisa vai acontecer. E se você já tá tentando dar remédio, já deu remédio, você tá pegando a caixinha do remédio, fazendo barulho do comprimido, ele já... Já tá ligado. Já se escondeu. Então, ritualize menos. Já deixa o comprimidinho lá separado. Vamos brincar, vamos escovar, vamos fazer carinho. Vamos fazer uma atividade que o gato goste. E aí, ali, durante essa atividade, não precisa pegar o gato. Você vai, tá fazendo ali carinho, brincando com ele, você vai levantar a boca dele. Então, você vai segurar aqui, entre a cabeça, segurando assim Que assim? na lateral, mas por cima, pela cabeça. E aí você vai levantar a cabeça dele. E aí, aqui nessa mão vai vir um comprimido de ladinho e vai colocar lá no mais fundo que você conseguir. Ah, tá. Pelo lado. Tá. E aí, ele vai engolir rapidinho esse comprimido e aí você vai fazer carinho. E agora sobre água, né? Porque o bichinho nossa. que... A minha tomava até de boa água, mas quando eu comprei aquela cascatinha, ela arregaçou de tomar água. A fonte, né? A fonte, é isso. E por que eles não bebem tanta água? Ou a fonte é a melhor coisa a se fazer para eles tomarem água? O que fazer para o gato, seu gato tomar água, né? O gato, ele não tem o centro da sede como o nosso. Porque o gato, ele é de uma região semidesértica, né? Então, o nosso gato doméstico, ele é originário de várias regiões, mas o Felis silvestris líbica, que é o ancestral comum, ele é africano, né? Então, ele é de uma região, né, semidesértica. Então, não tem água disponível. Então, ele é um animal adaptado para subtrair a sua hidratação das presas. E aí, o que acontece? A gente dá alimentação seca. Então, a gente precisa estimular o gato a beber água. Então, o alimento úmido, ele é uma ótima alternativa. E a gente adicionar mais água, melhor ainda, se o gato aceitar. E eu costumo dizer que a gente tem que colocar a quantidade de fontes de água, assim, seja água parada ou fonte, de locais de hidratação na casa. Fala assim, seu gato tem que tropeçar em água em casa. Ele fala, nossa, uma aguinha aqui, vou beber. Só que gato gosta de água fresca. E como eles têm os órgãos sensoriais muito apurados, aquela água que está lá parada, ele não vai querer beber. E outra coisa, não recomendo colocar água perto da comida, porque na natureza ele não come onde tem água, porque aquela água pode estar contaminada. E o gato, ele vai beber um pouquinho de água aqui, um pouquinho de água lá, justamente para evitar se contaminar. Não sabia. E para ele ter, né, essa segurança. E água corrente é a água mais saudável na natureza, de riacho, da chuva. Então, vai atrair, mas ele vai ter uma sinalização de ser uma água mais saudável. Então, por isso que a fonte de água pode atrair mais o gato. Mas não adianta você comprar aquela fonte e ficar um mês sem limpar. Ah, é. Porque é suja, hein? Nossa, demais. Nossa, eu limpava Rapidinho. direto. Suja, comprei limpador de canudo lá. É isso mesmo. A bombinha tem que abrir, limpar lá dentro. Fica um monte de coisa. Fica pelo, fica... Quando eu tinha Nossa, visto... já limpei tanto isso aí sujo pra caramba. Quando o Heitor pegou essa fonte, eu achei muito legal. Falei, caraca, que da hora, eu vou comprar. A minha é da pobrinha, sabe? Aquela bem de inox, assim, bem podre. Mas O importante é ter. Eu comprei uma dessa também e deixei lá. Só que o que acontece? Na época eu tava com dois, só a Leiguinha e o Billy, né? O Billy é muito curioso porque ele queria saber de onde vem a água. Porque só ficava e caindo o barulho ali. da bomba. Tem gato que tira a bomba E daí pra ele fora. ficava o tempo todo, batia. Aí tinha hora que eu tô em outro lugar, eu ouvia um barulho, eu falei, pronto. Quando eu chegava lá, derrubou tudo, ele ficava assim, ué, mas não entendi de onde vem a água. Derrubava. Eu tive que tirar a fonte. Aí o Atreus pegou um pouco desse costume também, né? Aí como eu tirei a fonte, porque não dá, toda hora ele ficava derrubando. Aí onde que ele vai hoje? Ou na torneira, eu vou escovar o dente, alguma coisa eu sobe ali, mas é mais na pia. Ou ele quer subir lá e quer descobrir de onde que vem a água aqui, quer ficar lá. Será que é aquelas outras fontes que é fechadinha, assim, bem, sabe? Sim, Será que tem não dá umas mais certo? pesadas também. Tem umas que são bem mais pesadas hoje em dia. E a que fizer menos barulho também vai fazer com que ele se habitue. E
uma rotina de atividades, né? Porque o gatinho que começa a brincar com a água, ele tá precisando de estimulação em casa. Não tinha as prateleiras ainda na época. Mas o ideal Verdade. é vocês brincarem com os gatos pelo menos 2 vezes ao dia. Uhum.